A gente terminou a aula passada falando disso aqui. As imagens não superponíveis, né? E aí eu mostrei esse slide que falou, a gente vai ver um pouco a aplicação dos conceitos. Deixa eu ver o pessoal está escrevendo aí. Não sei se tem mais alguma dúvida. Sim, sim, eu vou dar mais outra tentativa, vou colocar a terceira lá depois que terminar a aula, tá? Assim que terminar a aula, eu libero a terceira tentativa lá para vocês. É, aí, se até 10 horas não tiver lá, você pode me avisar, porque como eu tenho uma aula na sequência, pode ser que receba alguma mensagem, alguma coisa assim, que eu vá responder, esqueça, mas até 10 horas tem que estar lá. É, o Daniel perguntou se viu que amanhã tem consulta, né? Queria revisar mais. Tá, eu posso deixar então até, em vez de até amanhã, né? Que é quarta, aí eu coloco mais um dia, então, até quinta-feira, 23h59, tá? O Daniel pediu mais um dia aí, então eu aumento uma tentativa e aumento um dia, ok? Acho que era só isso, né? O pessoal perguntou isso. Beleza. Então, pessoal, a gente parou aqui, né? Nessa aplicação dos conceitos. E aí, aqui é o seguinte, onde é que vai aparecer muito para nós essa parte de estereoquímica, especialmente usando antiômeros, né? As possibilidades. Imagina aqui, ó, eu tenho esse carbono, tá? Uma reação, e aí eu vou usar o CN- aqui, cianeto, para como base de Lewis. Então eu tenho par de elétrons aqui disponível para ser doado, né? A gente vai ver que a gente chama essa espécie aqui é comumente chamada, quando está com essa estrutura, de um nucleófilo, tá? Filo é de afinidade, né? O núcleo seria remetendo ao núcleo aí de carga positiva. Então, quem tem afinidade por carga positiva é quem tem excesso de elétrons, né? Carga negativa, aqui nesse caso. Então, esse que seria um nucleófilo, a espécie que tem afinidade por carga positiva. Então, ele vai atacar aqui um sítio mais positivo, esse carbono está bem deficiente, né? A nuvem está mais deslocada para o oxigênio, que é mais eletronegativo, então ele fica parcialmente positivo. E aí, se eu ver isso muito em orgânica 2, né? A carbonila aqui, faz um aldeído, né? A carbonila de um aldeído. E aí eu venho com o par de elétrons, ataco aqui, e aí nesse ataque, né? Eu vou depois reprotonar aqui o meio ácido, eu reprotono, então o oxigênio fica inicialmente O-, né? Porque quando ataca aqui, essa ligação dupla vem em direção ao oxigênio, ele fica O-. Quando eu acidifico o meio, aí a hidroxila. Só que percebam, esse carbono aqui, ele ainda não tem esse caráter de quiral, né? Porque, lembra do quiral? Ele tem que ter só ligação simples. Aqui ele tem dupla. Então, não é sp3, então já não seria. Só que depois que ele reage, ele vira, ó. Olha para cá. E agora ele tem 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes. E aí, como isso aqui é planar, né, porque ele é um carbono sp2, a geometria aqui ela é planar, por isso que esses conceitos vão acompanhar vocês ao longo das orgânicas aí. Olhei para cá, falei, é planar, qual é a implicação disso? Se eu for pensar na reação, nos orbitais, né? Olha aqui, ó. O par de elétrons pode atacar tanto por baixo quanto por cima, tá? E aí, essa probabilidade é a mesma, porque está no plano. Então, o ataque por uma face ou por outra, né, vindo por cima, a probabilidade é a mesma. E aí, se ele ataca, por exemplo,
aqui, né, como está representado aqui pela frente, pensasse que o plano é o plano da projeção aqui, né, do nosso slide, eu venho e ataco aqui pela frente aqui, né. Se eu atacar por um lado, aí você pode falar pela frente ou por trás, por cima ou por baixo, a questão é ser lados opostos, né. Eu tenho aí sentidos opostos do ataque. Então, ó, se ele ataca por aqui, por cima, né, pela frente aqui do meu plano, eu vou ter aqui, ó, o CN aqui, tá, é o final aqui, nitrila, né, depois do ataque do cianeto aí, saindo do plano. Tá vendo aqui, ó, cunha fechada? Tá? Não é a tracejada, é a preenchida aqui, então tá saindo do plano. Isso é um produto. E se fosse o ataque pelo outro lado, por trás, aí o ataque por trás, né, daria essa feição aqui do produto final, onde quem agora está para frente, aqui saindo do plano, é a hidroxila. Quem está para trás, né, o meu grupo lá que atacou, meu cianeto que atacou inicialmente, tá? Esse é um outro produto. Então são produtos, agora sim, diferentes. Por quê? Porque ele não era, mas eu dei origem a um carbono quiral, um estereocentro, e nesse estereocentro eu tenho configurações diferentes. E essa configuração diferente dá, de fato, origem a produtos diferentes, tá? Eles não são o mesmo produto, são produtos diferentes. E aí, por exemplo, se fosse pensar, por que eles são diferentes? Eu até tinha feito esse exercício mental com vocês na aula passada, de rotacionar e tal, mas se eu fosse pensar que são representados os dois aqui, tá? Elas não podem ser, essas moléculas não podem ser superpostas, então não tem superposição delas. Por quê? Se eu pegar uma delas, eu peguei a A, tá desenhada aqui do lado. Aí se eu colocasse um espelho, quando eu vou espelhar a A, como é que você desenha? Isso é fácil. Você pega e vai desenhando, ó, tudo que você está vendo aqui no final vai ser a primeira parte que vai aparecer, ó. No espelho apareceria o hidrogênio aqui, a hidroxila também tracejada, tá? É só a imagem espelhada. A cunha fechada, a cunha cheia aqui, ó, do CN, e o outro lado aqui, que seria o R, né, tá espelhado lá na outra ponta, ok? Ainda que você pegue essa estrutura aqui, ó, essa aqui, fala assim: "Vou rotacionar para tentar encaixar", né, fala: "Não, esse aqui só tá invertido aqui, vou dar uns 180 graus aqui". Aí, rotacionou 180 graus, tá? Quando eu rotaciono 180 graus, eu chego nisso aqui, tá? Quem é essa estrutura? Porque, ó, eu espelhei, né, tá aqui, esse aqui essas duas são iguais. Vamos lá. Quando você rotaciona 180 graus, você joga esse R lá para o outro lado, perfeito. O hidrogênio vem para cá, né, 180, só que a hidroxila estava o quê? Entrando no plano, né. Se você tem algo que está entrando no plano, se eu rotacionar 180, ela vai para onde? Para o sentido oposto, tá. A mesma coisa o cianeto aqui, ele está no sentido, saindo do plano. Quando eu rotaciono 180, ele vai fazer o quê? Vai para o sentido oposto, vai entrar no plano, tá. Só que quando eu olho para essa estrutura aqui, quem é ela? Ela não é a A, porque na A hidroxila, por exemplo, tá entrando no plano, aqui tá saindo, tá o oposto. Ela é exatamente quem? A B, tá. Então por isso que, né, mais uma forma de tentar visualizar as estruturas diferentes, né, essa condição de não superponível, quando isso vai acontecer sempre que eu tiver um carbono sp3 com 4 ligantes diferentes e eu fizer a imagem dele refletida no espelho. Essa imagem não é superponível, tá. Então eu tenho aqui um par, que a gente chama um par de enantiômeros, tá certo? Nesse caso específico, de novo, ainda é esse exemplo, eu tenho os enantiômeros, né, esse par, formando exatamente o que? A mesma quantidade de cada produto, do A e do B. Vocês vão ver mais para frente que quando eu tenho essa condição, a gente fala que isso é uma mistura racêmica, tá, um racemato, porque quando a gente faz tem experimento que a gente faz,
para tentar avaliar, por exemplo, pureza enantiomérica. O que você pode fazer? Porque esses compostos, o que eles têm de propriedade diferente, assim, bem clássica? Eles mudam o plano da luz polarizado. Então, quando você vê uma rotação no plano, deslocando tanto para a esquerda, tanto para a direita, é em função desses compostos. Só que imagina, eles são um par de enantiômeros. Então, por exemplo, você não tem uma definição exata, fala assim: "Ah, o R é sempre para a direita, o S é para a esquerda", né, que a gente vai ver essa nomenclatura. Não, o R pode ser para a esquerda, para a direita, o S também, mas o que é certo, se esse composto A deslocar nessa nossa análise o plano da luz polarizada para a esquerda, como por exemplo 10 graus para a esquerda, o B, que é o irmão dele aqui, vai deslocar, porque o que que é o B? O B é o oposto do A, pensando nessa parte espacial. Então, se o A desloca 10 graus para a esquerda, o B também vai deslocar os mesmos 10 graus, mas para onde agora? Para a direita, tá? Então, quando você joga lá no seu equipamento, vai fazer análise, só que você coloca uma amostra que tem enantiômeros, porque se não tiver enantiômero, você não espera essa mudança, ok. Ah, você quer saber quanto que mudou. Você passou, não mudou nada. Falei: "Nossa, não consegui sintetizar". Não, você pode ter conseguido sintetizar. Só que se você sintetizou isso aqui, a mesma quantidade dos 2, esse puxa 10 para a esquerda, esse puxa 10 para a direita, no fim das contas, nesse cabo de guerra, qual é o saldo de deslocamento do plano da luz polarizada? Zero, porque você tem a mesma quantidade deslocando para a esquerda e para a direita, com o mesmo ângulo, então não tem diferença, tá. Então um spoiler aí do que a gente vai falar mais para frente, mas uma condição que você tem quando você tem mistura racêmica, ela é opticamente inativa, tá. Então, se eu tiver só o A, ele é opticamente ativo, ele vai deslocar o plano da luz polarizada. O B puro também. O A com B na mesma quantidade é opticamente inativo. Ah, perceba, é a mistura que é, não são os compostos. Individualmente eles são ativos, eles deslocam. Mas, quando eles são em conjunto, aí não, tá certo? Essa que é a ideia geral importante de ficar em mente. Mas tem casos, tem outras possibilidades, né. Então, por exemplo, aqui, dupla, ó, atacou, mesmo nucleófilo aqui, tá, o cianeto. Ele tem afinidade por carga positiva, o núcleo, né, ó, o filo de afinidade é o CN-, carga negativa. Só que, quando eu ataco aqui, dá uma olhada nesses 2. A hidroxila está entrando, e está saindo do plano, ok, mas, seja um ataque por uma face ou por outra, isso aqui é um par de enantiômeros? Sim ou não? O que que precisa para ser um enantiômero, né, você tem um par de enantiômeros. Ah, o Jovem tá falando que dá para fazer algo parecido com reações no Discord. Eu já vi alguma vez alguma coisa assim, quando eu estava estudando os bots lá, os robôs, mas não que tinha que ser com robô, mas o robô também fazia isso. Obrigado pela dica, eu vou dar uma olhada nessas reações, eu vou anotar aqui depois, vou procurar, que aí é interessante, que aí dá para interagir um pouco mais de uma forma diferente. Obrigado pela dica aí, José Vitor. Vou caçar isso. Qualquer coisa eu te pergunto. O pessoal, o que que 2 compostos assim, irmãos aqui quase, aparentemente, eles precisam para ser um par de enantiômeros. Perceba, se eles são um par de enantiômeros, eles têm que ser estruturas diferentes, tá. E aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele mesmo experimento que a gente fez lá para o composto anterior, que é colocar um espelho. Ó, eu vou pegar eu vou usar mesmo, eu vou pegar essa molécula C e vou representá-la aqui assim.
Então aqui a gente tem esse Me, ele está representando como se fosse uma ametila, tá. É mais fácil de deixar sem nada, hein, mas tá bom. Então, o Me aqui é uma metila. Vou representar como ele fez aqui, só para o caso alguém vai estudar lá, não assistiu a aula, aí só dá uma olhada no slide aqui e fala: "Nossa, era Me, agora não tem nada". Ó, aqui o CN, tá, e aqui o OH. Vou colocar um espelho bem aqui. Isso aqui é um espelho. Quando eu coloco o espelho aqui, o que que eu vou observar? O ME é simétrico, né, não mudou. Aqui, ó, quem vai aparecer primeiro aqui para mim agora? O OH, tá, no espelho. E aqui para trás, quem é que vai aparecer? Vai aparecer outra parte aqui que é o CN, tá. Essa é a imagem espelhada. Faz uma rotação de 180 graus aqui. Olha o que que vai acontecer. Os MEs continuam na mesma, porque vai inverter, mas eles são iguais. O CN, que estava entrando no plano, saindo do plano, né, ele vai passar o quê? A entrar no plano. O OH vai fazer o quê? Ele vai sair do plano, ok? Invertir e deu origem a isso aqui. Tá, beleza. E parece com um D, tudo bem. Só que tem um porém aqui. Ninguém perguntou até agora. Opa, olha quem tá aqui. Isso é diferente disso. Por isso que eu até falei algumas vezes: "Ah, eles são iguais", assim, já dá um spoiler. Eles são iguais. Desde aqui, na verdade, eles já nasceram assim, né, coitados. Aqui, aqui, ó, aqui, aqui. Se eles são iguais, esse carbono aqui, ó, ele não é o quê? Quiral, ele não é um carbono assimétrico, que para ser assimétrico, os 4 ligantes precisam ser o quê? Diferentes. Como eles precisam ser diferentes, esse C e o D não podem ser um par de enantiômeros. Por quê? Porque se eles fossem um par de enantiômeros, qual era a característica principal que eu esperaria aqui antes de qualquer coisa? Ele precisaria ter 4 ligantes diferentes, e não tem, porque o MS repete aqui, né, que é a metila. Compreender isso aí? Então percebam, uma reação parecida, só que ela vai dar origem só a um produto, que não é opticamente ativo aqui, porque eu não vou ter essa questão de, carbono quiral, carbono assimétrico. Tudo bem? Entenderam aí? Sim, não, talvez. Ah, sim, o Jasmine falou que entendeu. Gabriel, perfeito. Pois bem. Rebeca, o Jackson, beleza. E aí, pessoal, o Henrique agora, obrigado pelo feedback aí. Como desenhar enantiômeros? Então, a fórmula de perspectiva, que é uma das que a gente mais vai usar, eu comentei um pouco disso na aula passada, tá? Vou adiantar um pouco aqui. Hoje eu vou ter que avançar um pouquinho mais no horário para a gente poder dar uma principalmente
para vocês poderem pelo menos tentar treinar um pouco esses desenhos, que eu vou falar dessa, né, e a projeção de Fischer. Então vamos lá, como é que eu desenho isso? Eu vou colocar 2 ligações do carbono assimétrico no plano. Uma ligação vai ser cunha sólida, outra tracejada, mais ou menos o que a gente faz. Só com um detalhe importante, aquelas 2 ligações que a gente faz no plano, elas têm que ser adjacentes uma em relação à outra, tá. Ó, vamos voltar num desenho aqui, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que na hora de desenhar, ó como é que saiu daqui, formou pro olha as que estão no plano, que não é nem cunha cheia aqui, nem tracejada. Ó, elas são vizinhas. O que não pode ocorrer quando você desenha aqui, é você, por exemplo, se eu desenhasse aqui embaixo, e eu fizesse assim, aqui eu vou desenhar assim, o R, tá. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, por exemplo. Espera aí, epa, a posição tá errada. Aí vamos dizer que eu desenho para cá, aquela cunha ali assim, normal, tá. Aí eu coloco aqui, por exemplo, o CN, epa, o CN, tá. E aí eu venho aqui e faço assim, ó, isso aqui tá preenchido, beleza, mas aí, aqui, eu venho, por exemplo, e coloco o H assim, ó. E aí só aqui embaixo é que eu venho representar, por exemplo, o hidrogênio. Tá vendo aqui, ó? As ligações que estão no plano são quais? São essa aqui, que não são nem cunha cheia nem tracejada, tá? É uma ligação normal, aí, uma representação de bastão, por exemplo, tá? Uma ligação aqui para a hidroxila, outra ligação aqui embaixo para esse grupo com R. Isso aqui não pode, tá? Isso aqui tá errado. Por que que tá errado? Porque as ligações precisam ser vizinhas, as que estão no mesmo plano, tá? Essa é uma regra importante para conseguir não errar na nomenclatura, tá. Então, já vai ficar carregando ali na animação. Então, basicamente, isso aqui é o que a gente já viu, só com o detalhe de onde eu tenho que representar isso. Então, por exemplo, se eu quisesse desenhar o 2-bromo-butano, tivesse esse exercício, falar: "Ó, vai ter um exercício aí que eu vou deixar, desenha em forma de perspectiva", tá. O 2-bromo-butano, se eu fosse desenhar, por exemplo, ó, aqui assim, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, né. Espera aí que tem um a mais aqui, pra ver, ele vai apagar tudo, porque eu desenhei de uma vez só. Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. No 2 eu tenho o bromo, né, então pode ser nessa posição aqui, vou chamar de 2. Ó, essa aqui seria aquela representação de bastão, tá. Se eu fosse representar de maneira mais explícita, né, teria CH3, seria esse aqui, depois vem um CH2, depois vem um CH, depois um CH3, né, e aqui pendurado nele aqui, ó, epa, que apagou. Aqui eu teria aqui um bromo, tá. Essa seria uma forma de desenhar. Só que eu quero em perspectiva. Quem é o meu carbono quiral aqui da história, né, é esse aqui, ó, tá. Esse carbono aqui é o carbono quiral, tá, que seria seria o equivalente, tá, a esse carbono aqui, tá ligado ao bromo, que ele tem os 4 ligantes diferentes. Os outros já repetiu o hidrogênio, acabou com a história. Bom, vou tentar desenhá-lo. Como é que eu vou fazer aqui, ó, em perspectiva? Eu desenho esse carbono, vou colocar 2 ligações adjacentes, aí tanto faz, posso fazer para cá, para lá, se eu fizesse assim,
fazer uma ligação dele, por exemplo, com ó, ele tem uma ligação com brom, uma ligação com CH3, né, uma ligação com CH3, o CH2, CH3, tá, esse etil aqui, e uma ligação com hidrogênio. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, com o CH2, CH3 para cá, tá. Ah, posso representar isso de outra forma? Posso. Eu vou representar assim, por exemplo, vamos colocar aqui o hidrogênio, por enquanto. Epa, ó, coloquei o hidrogênio. Só para eu dar um exemplo do cuidado que tem que ter com o desenho. Aí eu vou colocar num vizinho, pode ser para cá, mas se eu quisesse desenhar esse para cá, não tem problema. Só que se você colocou o hidrogênio aqui no plano, a outra ligação desse tipo que está no plano tem que estar vizinha, ou aqui, não pode ficar para cá e outras duas no meio, tá. Aí para cá, por exemplo, vamos dizer que eu desenho o brom, tá. Aí aqui, vou colocar assim, entrando no plano, está aí o CH2 agora, CH3, epa, CH2, CH3. E saindo, tá, nessa cunha cheia aqui, quem é que eu teria? Eu teria aqui o C CH3. Bom, isso aqui seria a forma de perspectiva, seguir as regras. Alguém está entrando no plano, alguém está saindo, e 2 no plano, tá certo? Os que estão no plano estão adjacentes. Só que, como você vai desenhar isso, geralmente se pede para você desenhar assim, para você dar um nome, né, a configuração, a gente fala aqui desse carbono, qual é a configuração? Ou seja, em outras palavras, ele vai ser ROS. Aí tem as regrinhas do ROS, que a gente vai ver na aula que vem, mas a regra básica lá é você pegar o átomo que tem menor número atômico, preferencialmente, ele vai ter que estar sendo analisado como estando sempre onde? Aqui, ó, para o fundo, tá? Por quê? Eu vou mostrar na próxima aula com a visão 3D lá, por que que ele tem que ficar no fundo, tá? É um padrão, uma convenção. Então, quando você vai desenhar, porque aqui eu estou mostrando só o exemplo do desenho, mas se eu fosse desenhar para indicar a estrutura e quisesse uma coisa mais simples, eu vou desenhar e vou dar o nome, a configuração, e depois com essa configuração você pode dar o nome, que aí seria assim, R2-brombutano ou S2-brombutano, porque eu estou especificando que estereoisômero eu estou tratando aqui. Quando você vai comprar o 2-brombutano, eu posso escolher isso também. Se eu não falar nada, eles vão me mandar qualquer coisa. Uma mistura, provavelmente. Mas se eu indicar, falar, eu quero o R2-brombutano, eu vou pagar mais caro, porque eu estou especificando. Todos vão ter aquele trabalho que eu comentei com vocês, mas eu especifico quem é. Então, se eu quisesse saber assim, isso aqui, ele é alguém, é o R ou S, tem uma configuração. O que que seria o mais fácil? Se eu tivesse, já que eu estou desenhando, uma coisa é eu pegar isso aqui pronto, mas se eu estou desenhando, eu sempre vou pegar o átomo que tem menor número atômico, tipo o hidrogênio aqui no nosso caso, e jogar onde? Nessa posição aqui, tá? Porque eu não vou precisar rotacionar depois, porque não tem conversa. Na hora que eu for dar a configuração disso aqui, avaliar a configuração, o que que eu tenho que fazer? Se ele já nasceu assim, eu vou ter que rotacionar isso aqui, tá? Para de algum modo jogar esse hidrogênio para o fundo. Só tem uma opção que você não precisa necessariamente jogá-lo no fundo, né? Além daquela em que você já desenha ele no fundo. Se ele estiver aqui, ó, tá? Por quê? Só tem que tomar um cuidado aí, porque às vezes o pessoal se enrola, né, principalmente para fazer prova, ou fica nervoso porque tá no tempo ali, né, às vezes você gasta muito tempo numa questão e acaba menos tempo nas outras. Isso aqui, ó, se você coloca o hidrogênio aqui, você pode fazer sem girar a molécula? Pode, só que tem que lembrar que o que você encontrar é o oposto, né, porque lembra, a regra é o quê? É o hidrogênio, no caso, que tem o menor número atômico, desses 4, está
entrando no plano. Se você faz análise com ele saindo, o sair do plano é o oposto do que a regra, né. Então se você aplicou a regra aqui e achou, por exemplo, a gente vai ver as regrinhas, achei o S com o hidrogênio saindo do plano, então na realidade aquele composto seria o quê? O oposto do S, que é quem? O R, tá. Então se o átomo de menor prioridade não estiver entrando no plano, mas está saindo, você pode facilitar a sua vida também, só lembrar disso, falar: "Espera aí, ele está saindo, é o oposto. Então o que eu encontrar aqui eu só inverto e pronto, resolvi o problema", tá. Facilita. A única situação em que você está apertado, não tem o que fazer, é se o de menor prioridade estiver aqui, ó, no plano, tá. Aí você tem que rotacionar, ok? E aí eu vou falar agora só de como desenhar a projeção de ficha, tá. Eu já falei de um bocado de coisa aqui, assuntos diferentes, né, eu estava falando de ressonância. Vou dar o exemplo de ficha, né, e vou deixar um exemplo aí para vocês tentarem fazer, e aí na próxima aula a gente fala das regras e tenta fechar a parte da então, fugiu aqui, da atividade óptica, tá. Que aí eu mostro lá um slide ali mais ou menos como é que é a ideia da atividade óptica lá e comento alguns aspectos gerais. Projeção de ficha é uma outra forma que a gente vai ver aqui, tá. Nela é mais fácil você analisar em geral, mais tranquilo até de desenhar, ter as formato de cruz lá. Você tem assim, ó, carbono assimétrico, é o ponto de interseção de 2 linhas perpendiculares. Linhas horizontais, vão representar as ligações para fora do plano. As linhas verticais é quem está entrando no plano, tá. E aí o que que você faz? Você desenha a cadeia de carbono, né, na vertical com o carbono 1 sempre no topo. Isso aqui é mais de saber, mas quando vai desenhar mesmo é que você vai lembrando, consultando esse slide aqui, para conseguir ter ideia. E se você for comparar 2 projeções de ficha, você pode rotacionar 180 ali no plano do papel. Então se eu fosse representar a projeção de ficha para cá, o que que eu faria? Projeção de ficha, ela seria assim: eu tenho isso aqui, tá, que seria, né, a minha estrutura base. Aí eu tenho assim, por exemplo, vou cortar aqui. Quem é que eu vou representar aqui? Eu até vou cortar num ponto diferente, ó, fazer um pouco maior. O ponto de interseção naquelas regrinhas lá, ó, olha aqui, carbono assimétrico tem que ser o quê? O ponto de interseção entre 2 linhas perpendiculares, tá. Quem é o carbono assimétrico? É esse miolo aqui, tá, a interseção aqui, nossa cruz aqui é o meio, ele é o carbono assimétrico, tá. Vamos lembrar, o bromo-butano, né, a gente representou ele assim, então, outra regra é que o carbono 1 fique no topo, tá. Quem é o carbono 1 aqui, nessa minha nomenclatura? Aí vem a questão da nomenclatura lá que tem que ficar atento. É, aqui eu tenho um haleto de alquilo, tá. Então, pensando aqui na numeração, quem é o carbono 1? É aquele que está nesse caso aqui mais próximo da ramificação, mais próximo do bromo. Então, esse aqui vai ser o meu carbono 1, tá. Esse aqui o 2, esse aqui o 3, esse aqui o 4. Então, o meu carbono 1 tem que ficar, ó, olha a regra lá. Desenhe a cadeia de carbono verticalmente com o carbono 1 no topo da cadeia. Então, esse carbono 1, ele tem que estar no topo da cadeia. Vou colocar explicitamente aqui, ó, por exemplo, ó, CH3, tá. Esse, ó, vou marcar com a bolinha aqui, ó. Esse com a bolinha aqui é o carbono assimétrico, tá. Seria o meu carbono 2. Esse aqui é o carbono 1,
E aqui embaixo eu tenho quem? Eu tenho CH2, CH3, que é o quê? É essa porção aqui, né? O CH2 aqui, deixa eu colocar o point aqui, vai ficar melhor. É essa porção aqui, ó. CH2 com CH3. Tá vendo? Porque a única cruzada aqui é justamente. Eu não vou desenhar aqui como bastão, falar, colocar um zigue-zague aqui, não. Só vai cruzar aqui quando tiver assimétrico. Só tem um assimétrico, eu só vou ter uma estrutura dessa. Ah, se eu tivesse dois assimétricos, aí eu representaria assim. Esse aqui de baixo é um assimétrico, esse aqui é outro. Mas eu só tenho um. Ah, não, então facilita a minha vida. Deixa isso aqui de lado. Pronto. Só tenho um, é assim. Esse carbono 2 ele está ligado a quem? Ele está ligado além dos carbonos, que eu já, ó, o carbono é a cadeia vertical aqui, tá? Aí na horizontal eu vou colocar o restante. Ó. Quem é que está aqui na horizontal? Eu tenho um bromo e tenho também quem? Um hidrogênio. Deixa eu ver aqui o chat que fechou. Tá certo? Isso aqui é a representação de Fischer. Ó. Isso é representação de Fischer, tá? Percebe que ela é chatinha no começo, pra você lembrar assim, é vertical, e às vezes tem que lembrar as regrinhas, falar assim, quem é o carbono 1? Tá lá em cima. Mas depois que você monta a projeção de Fischer, ela é muito mais simples para você avaliar essa enantiomeria, tá? As estereoisomerias. Se a gente for pensar, por exemplo, onde se usa muito isso? Depois você digita aí, projeção de Fischer, açúcares. Você vê que os açúcares geralmente são indicados assim. É muito comum. Por que que facilita muito a vida? Imagina que você tenha numa molécula 3 carbonos assimétricos, 3 carbonos quirais. A projeção fórmula em perspectiva, ela é boa, mas se você tiver 3 quirais, você vai ter que desenhar, por exemplo, você tem uma estrutura assim. Aí você tem, por exemplo, vamos dizer que esse aqui seja um quiral, esse aqui é outro quiral, e esse aqui é um outro, esse. Imagina, você vai ter que desenhar a cunha tracejada e cheia para esse, para esse, para esse aqui, e aí fica mais. Isso eu estou colocando a condição mais simples, fica muito poluído, entendeu? Visualmente. Agora, seria muito mais simples eu desenhar uma estrutura assim, colocar, desenhar algo assim, aí eu coloco aqui uma, duas, três, por exemplo. Lá, esse aqui são os 3 quirais que eu tenho, tá? Não necessariamente exatamente desse jeito aqui, desenhado, mas eu tenho os 3 carbonos quirais aqui, tá? Os assimétricos, e aí eu visualizo mais diretamente, entendeu? A minha cadeia. Por isso que ela é bastante, utilizada aí, tá? Mas só para mostrar o que que seria o mais complexo. Por enquanto a gente vai focar nesse caso nos casos mais simples, tá? São os que a gente vai trabalhar aqui, mas pensando em uma complexidade maior, facilita bastante a projeção de ficha, tá certo? E aí, o que que eu quero deixar para vocês como um exercício para vocês tentarem fazer? Desenhar essa molécula aqui, tá? Essa aqui, tentem desenhar essa daqui como fórmula em perspectiva e projeção de ficha.